Equilíbrio obra da natureza, não sei se alguém... E aquilo fez luz na minha cabeça. A partir daí, logo nesse ano, quem é que realmente me industriou e me fez ir para a agricultura biológica? A livraria que o Afonso Cautela tinha, foi basicamente o Afonso Cautela. Peninsular. E os livros. E o... Peninsular. Portanto, foi um bocado a partir daí que li, que também Mas chegaste a conhecer mesmo o Afonso na altura, não? Não. sim, muito. Muito, não, boa. Eu vinha cá ao Alentejo passar temporadas lá na Quinta. Ah, sim, boa. Fomos a Espanha uma vez a um encontro ibérico de associações biológicas. Olha, esta não sabias. Sabia, já o contou, ele falou. O Afonso Cautela que não teve cá, vimos já estar, devias ir comigo, era em Madrid. Mas eu vou lá fazer o quê? Taxista? Não, criamos aí uma associação em cima do joelho, lá fui representante de uma associação que ele fazia facilmente. Como é que se chamava a associação? Não me lembro, Associação de Defesa de Guapiana Serra d'Ossa. Estava ali esse não foi assim. Mas ainda fizeste uns anos. 4 anos. Pois. E o Zé? E o Zé, na altura, era o Zé Cid, era o Cruz de Carvalho, o Zé Cid, o pai dele foi um dos... Eram os 3 ou 4 aqui o António Cruz de Carvalho, o Zé Cid, o Joaquim Pimentão um bocadinho, já não me lembro se era mais alguém. Há um personagem antes do Joaquim Pimentão, que eu acho, o Joaquim estava aqui hoje até, que é o Diogo. O Diogo depois foi para o Diogo, é um primeiro homem que começa a fazer arroz, é um grande ceramista, que tinha uma ligação muito forte ao Pimentão, depois chatearam-se, o Pimentão hoje não diz. O Diogo diz que Diogo Furtado. Ele tipo vive há anos no Brasil, ainda vive, é um grande ceramista, mas foi uma das primeiras pessoas a fazer agricultura biológica no Alentejo, sério. Alentejo e Algarve, eu estive lá, eu conheci-o muito bem, estive lá com uma ele. rapariga que tinha muita terra. A Helena Passanha. Helena Passanha, exatamente. Mas isso é mais tarde. Não, depois eu também já agora também introduzir outro personagem na história. Tem a ver com o Agostinho da Silva, foi o António Telmo. O António Telmo tive a sorte naquele ano de 73, 74, depois de em Brasília ter o golpe militar, expulsou o Agostinho e o António Telmo vieram para cá e ele foi dar aulas no Redondo. E foi ele também, que apesar de não ser um tema que o interessava muito, que me referiu um amigo que ele tinha no Brasil, um tal Conceição Silva, que eu nunca cheguei a conhecer, que estava a fazer agricultura biológica no Brasil também. Foi um bocado. Afonso Cautela e António Telmo foram os meus mestres. Boa. O resto eu fiz mais agricultura, 4 aninhos, não é nada. Também é preciso dizer, nasceram 3 filhos, é porque eu era radical também, não queria usar máquinas, era tudo com força do braço, e governar uma família de 4 pessoas com força dos braços já estava a ser difícil. E o Cautela, ainda continua a ser tudo biológico. O Cautela tentava-te influenciar para uma macrobiótica, porque ele na altura era também, muito... Claro, também. Fiz um ano de macrobiótica, Fizeste, obrigatoriamente, fiz parte, toda a gente, aqueles fazia parte, Vitor também. tanto da equipa dos amigos do António Telmo, melhor, do Afonso Cautela, como do António Telmo. Exato. Eles foi um dos personagens também que teve alguma influência. Portanto, andaste ali também na colmeia, ainda foste lá umas vezes à... Não, eu depois, como agricultor biológico, houve uma altura em que fornecia todos os restaurantes e lojas em Lisboa que tinham alguma coisa a ver com o biológico. A Espiral, a Colmeia, Exato. o Ave, já não me lembro, era uma dúzia, mais ou menos assim. Boa. Em Lisboa, várias umas cebolazinhas, grãos, perdendo dinheiro, O Afonso Cautela é uma figura essencial para saber o que se passou naqueles anos. Pois é. Praticamente é a única pessoa que escreveu. E a ligação aos vinhos. Sim, claro. E Sim. a principal fonte desses anos é o Afonso Cautela. Devia ter grande divulgador também. Como? O grande divulgador. Sim. Escrevia numa data de sítios e muitas vezes o mesmo artigo servia para o Diário do Alentejo, para o Século Ilustrado e para o Século, mas sempre com vertentes diferentes, quer dizer, mas a base era a mesma. As fotografias também eram mais ou menos as mesmas, quer dizer, percebia-se que era tudo no mesmo dia, mas ele conseguia pôr fotografias diferentes conforme o artigo, portanto, a coisa ficava diversificada. Mas eu tenho Eu impressão... vou aproveitar estar aqui gente desse tempo, com memórias dessa coisa, porque eu depois afastei-me, fui para a arqueologia e só o campo é que estava em comum. Apesar da Quinta, onde eu fiz a agricultura biológica, continua a funcionar a regime biológico.
Mas o Afonso Cautela, houve uma altura, foi lá ao Laranjal, que era o nome da quinta, fazer uma reportagem sobre o meu trabalho, a minha experiência de agricultura biológica, e publicou isso numa revista, eu perdi, nunca mais achei, numa revista feminina que surgiu ali por 78, 79, que eu não me lembro o nome, parece-me que devia ser Flora. Então era uma revista feminina, um bocado inspirada naquela revista, chama, revistas para senhoras, mas na abordagem ecologista e tal, durou pouco tempo. Pela altura apareceu a mãe do João Fiadeiro, que começou com as revistas femininas, mas antes não teve conteúdos, abordados, como é que se chama a senhora Fiadeiro? Maria Antónia Fiadeiro. Não sei se alguém tem conhecimento que esta estava pequena a recuperar frase, essa cor já nas primeiras... esta pequena frase do Manuel João deu uma entrevista, pá, demorei horas à procura de uma coisa que nunca encontrei. Porque andei a saber da revista. Um dos momentos altos desse grupo também foi o Festival de Ferrel contra o Nuclear. Onde, o que é que achaste dos 78. com o Boaventura Sousa Santos, uma reunião que houve em Ferrel sobre agricultura biológica, com o Camilo Mortágua. Vem tudo no livro. Vem tudo no livro, sim, eu sei o que ele achou isso. Eu já li. António Eloy também. Sim, O António Eloy. exatamente. Eu também estive lá em Ferrel. Pois é. Eu fui lá vender sopa de ortigas. Estava Não, mas no esse contexto. exemplo, esse momento real que muito pouca gente conhece, pá, foi determinante. Conseguimos não haver nuclear. Foi a única guerra que os ambientalistas ganharam até hoje integralmente em Portugal. Não vê. Os outros foram assim. Uma conjugação de forças. Também havia a não-violência de Lanza del Vasto, também que foi importante para colaborar para isso, etc. Também estava, pois era. E a falha sísmica também, não é? Também, certamente. A falha sísmica em Ferrel também foi determinante. Não é? Como é que chamava aquela senhora que participou nisso e que depois... Anual Lourenço, era? Sim, mas da pentecologia, a senhora que definiu uma coisa chamada pentecologia. Nós estivemos com ela no Congresso do Espírito Santo e foi uma das pessoas, era a única mulher, parece que estava lá no meio do movimento de Ferrel. E é. Como é que ela se chama? Silvio Montalvão. Não. Ana Maria. Logo digo. Deixa-me só contar aqui uma história que me aconteceu com o livro, que tem alguma piada, que foi, andei a determinada altura, a primeira cultura que se fez a sério em Portugal biológica, ou pelo menos com alguma notoriedade, foi arroz. E o primeiro arroz é de 73, é um mistério, e depois em 75, 76, aparece uma cooperativa Soldado Luís, em terras ocupadas, da família do José Arantes, que no Viso, Val do Guiso, ocuparam terras e fizeram arroz. E é citada aí em 3 ou 4 sítios, nomeadamente na história de Ferrel, que havia um engenheiro agrónomo, Pedro Olivais, que tomava conta daquilo. E eu lembrei-me de ir procurar o Pedro Olivais para falar com ele, já tinha feito agricultura biológica e, sei lá, na capa na contracapa da Urtiga aparece um anúncio, dizer, em biológico fomos mais longe, fomos buscar algas a França para pôr no nosso arroz e coisas assim. E eu estava a andar à procura do Pedro Olivais por vários sítios, e nunca encontrei Pedro Olivais em lado nenhum. Apareciam referências, poucas, mas haviam aparecendo umas referências à cooperativa Soldado Luís e ao arroz da cooperativa Soldado Luís, mas do Pedro Olivais só muito precisas. E a determinada altura li num trabalho de doutoramento de um inglês que tinha estado na cooperativa Soldado Luís a ver como é que se geriam as cooperativas em Portugal com as cooperativas ocupadas, portanto isto é tudo no período ocupado, e que a cooperativa Soldado Luís fazia-se lá arroz de muito boa qualidade,
parece que é verdade. Era bom, Até era. a Diese comprava o arroz Isso era muito bom. e exportavam arroz, era um arroz de bago comprido. Exatamente. E que quem orientava aquilo era um engenheiro agrónomo a quem chamavam Pedro Olivais da Luar. Luar, Organização de Sistemas. Eu li aquilo, mas não voltava a não dizer nada sobre o Pedro Olivais, não sei. Eu lia já completamente fora de contexto, mas me pensa, a quem chamavam? Não é a quem chamavam, chamam ou não chamam, não é? É o nome, não é? A quem chamavam Pedro Olivais. Andei a saber, e a determinada altura, foi mais ou menos nessa altura, uma das primeiras pessoas com quem falei para fazer o livro foi com o Zé Amorim, e contei-lhe esta história, pá, não sei o quê, que lia quem chamavam, quem chamavam? Epá, esse gajo era marido, não sei de quem, pá, e que... É Viril, a primeira apresentação Pois, legal era e do- que... pá, mas pá, ele não se chama... Ele não era Pedro Olivais, pá, ele tinha outro nome, não sei o quê, tal. Eu acho que ele se chamava Mário, tal. E eu, agora não vou dizer mais, porque eu prometi ao homem que não dizia o nome. E então, fui procurar a Evril, porque é um nome menos... Pá, Pedro Olivais, na internet, é uma desgraça. Mário, outra desgraça. Tal. Então fui procurar Evril e fui parar a Valença do Minho, a Casa da Inso, a Valença do Minho, turismo rural. Nos comentários vem lá e a determinada altura diz à dona da casa, Evril, que pena é que o teu marido Mário já tenha morrido para ver isto. Eu, pimba, olha. E telefonei ao Zé e matámos o homem. Pá, pronto. O Mário já morreu, não sei o quê. Em determinada altura falei com a Francine, com o Rodrigo, e diz, não, pá, o segundo marido dela que era Mário. O segundo marido dela também era Mário. O primeiro ainda está vivo. Pá, lá arranjei o telefone do homem, telefonei. E então, na condição de não dizer, não fazer a ligação entre os dois, falei com ele, estive a falar com ele, explicou-me lá uma série de coisas, veio no livro sobre a Deportiva Soldado Luís e a forma como tinha sido gerida e tal. Depois, houve, aqui há 2 anos, houve o lançamento daquele livrinho que ali está do Colador Velho, sobre a agricultura biológica, e esse da Joaninha, e por acaso o Zé Amorim e eu apresentámos com o Jorge Ferreira, apresentámos o livro, fomos apresentar o livro, e eu lembrei-me de convidar, de dizer ao tal Pedro Olivais, e tal Pedro, ao Mário, a este lançamento, se estiveres interessado, pá, aparece, não sei o quê. E ele aparece. E eu até fiquei espantado dele aparecer, porque ele disse que ninguém ligava aos dois nomes. E ele é hoje um empresário da área do ambiente na região de Setúbal. E então aparecem uma troca de palavras com o Zé Amorim sobre quem é que tinha feito o primeiro arroz biológico em Portugal. Ele diz, porque eu estive à frente da cooperativa para que fez o primeiro arroz biológico em Portugal. E eu ouvi aquilo e pensei, mas como é que este gajo vai ser uma coisa dessa? Depois no fim perguntei-lhe, então pá, Mário, era um grande segredo, não era para dizer, pois foi, pá. Mas fez mesmo? Fez. Biológico. Fazia o arroz biológico, fazia. Bem, eu não sei se era biológico. Ele fazia. Não, fazia o arroz biológico. Mas não era Ou certificado. seja, de entrar no mundo da Nessa fraude. altura não havia Havia um carimbo. Não, nessa altura não fazia ninguém. Sim, mas havia um É que carimbo. eu tentei fazer Nessa altura não havia nada. Eu posso contar a história. Do carimbo. Não, do carimbo. Onde é que aparece o primeiro carimbo? É o carimbo. Bem, havia. Quem é o carimbo? Era ele próprio. Era eu próprio. Aquilo era assim, ele fazia o arroz, ele ocupava as áreas. Aquilo era uma zona de caça de pato. E eles começaram a fazer lá arroz, no sentido de aproveitar as terras que estavam, que era para divertimento de umas pessoas só em vez de serem toda a gente, não é? Portanto, é preciso fazer o contexto da época. Portanto, e então eles ocuparam as terras, fizeram lá arroz. E começaram a fazer arroz e correu bem. Até ao segundo ano em que aquilo teve uma infestação,
teve muita erva e eles tinham. Os milhões é o grande problema. Pronto, mas eles, como tinham muito pessoal, enfim, e havia algum espírito revolucionário, não é? Todo o pessoal foi colher o algodão. Sim, está bem. Sim, Ao terceiro ano tiveram, acho que é a pícola, portanto, aquela Piricuária. Doença? Não, praga. A lagartinha vermelha. Não sei como é que se chama. A lagarta vermelha que ataca o local. Sim. Pronto. E nesse ano, o Jean-Claude, entretanto, veio a Portugal, foi em 1979 a primeira vez para lançar o livro que tinha, fez a tradução e levaram-no a ver, foi nessa altura que conheceu o Pedro Olivares, e levaram-no a ver o arroz. E ele deu lá uns conselhos ao Pedro Olivares e mudaram o arroz de zona exatamente por causa da lagarta. E então, nessa altura, a Diese teve conhecimento, o João Santos da Diese teve conhecimento, é mais conhecido por presidente do Benfica. Isso é posterior, Foi o João Santos é fundador da Água. é fundador da Agromil também. E, portanto, começou a comprar o arroz para vender nas lojas da Diese. E, entretanto, através do Jean-Claude começaram a exportar também o arroz para a França. Eu tentei fazer arroz também. E o grande problema era precisamente o controle da erva. Só não tinha aquele espírito Depois revolucionário da arrancar. Não, depois tentei Posso dizer aqui duas fazer com plantação. Com plantação dava. Com plantação dava. Só que, como não havia lá o espírito revolucionário, e as pessoas, a plantação à mão, já não tinham o ritmo para fazer aquilo, acabei a fazer uns metros quadrados só e acabei por desistir. Eu não li o livro, mas há uma personagem que não tendo a ver com a agricultura biológica, é muito importante na história da energia em Portugal. Penso que exploraste... Da energia? Da energia, sim. Ana Campos Leitão, era só para deixar claro o nome da senhora. Ana Campos Leitão. Ana Campos Leitão. É só uma pergunta se essa é mesmo uma pessoa que viu o mundo 100 anos antes. 100 anos antes. Não foi só a pessoa Agostinho da Silva. Não sei se estás a referir. Não sei se estás a referir ao Padre Himalaia. Exatamente. O Padre Himalaia é uma figura que aparece citada no livro e até com algum. Há um bocadinho. Um rodapé que não se pode dizer que seja uma personagem da agricultura biológica. O que é que eu considerei da agricultura biológica? Eu considerei até. Para já, quem pudesse tomar a opção de não fazer de não usar químicos. Portanto, não é só dizer. Há muita gente que diz que a agricultura biológica é o que a agricultura se fazia no tempo dos homens primitivos. Não é bem, porque não havia opções. Eu considero a agricultura biológica as pessoas que, a determinada altura, decidiram não usar químicos. Convicção, portanto, como opção, não usar químicos. Depois considerei a agricultura biológica, quando passou a haver a agrobio e passou a haver a garantia da agrobio, passou a ser essa a agricultura biológica. Quem vinha de trás e deixou de ter a garantia da agrobio, deixou de poder ser considerado agricultura biológica. E depois, a partir de 91, com a entrada do Regulamento Europeu, considerei a agricultura biológica quem aderiu formalmente à agricultura biológica. Agora, estarão identificados os produtores todos de 70 e qualquer coisa até 85, que foram identificados por mim das conversas que fui tendo com as pessoas todas. Depois de 85 a 91, são identificados pela Joaninha, pelo Jornal da Agrobio. E depois de 93 entraram as estatísticas oficiais e devo dizer que é um bom passatempo para qualquer um de nós juntar as estatísticas oficiais num documento só. Porque tem variações, conforme a entidade oficial que as apresenta, tem variações simples para o dobro em áreas, ou número de